Olá, irmãos, boa tarde, bom dia, boa noite aí, né, para esse vídeo que tá chegando para você aí, né. Vocês tenham uma semana abençoada, que Deus possa estar olhando cada um de vocês. Então, eu me chamo Elisângela, né, tenho 38 anos e hoje eu gravei esse vídeo com o intuito de dar o meu testemunho. Já passaram-se 4 anos, né, e eu não fiz esse testemunho ainda. E digamos que eu estou em dívida com Deus, né, e a gente sabe que dever não é bom, né. Então hoje eu vim aqui para quitar essa dívida com Deus e levar um testemunho aí para vocês, tá? Como eu disse, eu me chamo Elisângela e há 4 anos atrás eu estive doente, tive um câncer do intestino. Sempre fui na igreja, né, desde jovem. Ali não nasci na igreja, né, porque eu era católica, fui pra igreja com 10 anos, que a minha mãe foi primeiro, né, e a gente frequentava a igreja com minha mãe, mas sempre assim, sempre uma frequentadora, né, coisa de jovem, né, que não tem muito discernimento ainda das coisas, fica procurando caminhos, né, mas eu ia, fui batizada, tudo. Hoje eu tenho 3 filhos, né, sou casada e nunca deixei de ir na igreja, apesar de assim, às vezes ter desviado assim, né, ter seguido caminhos não agradáveis a Deus, mas eu sempre estive indo na igreja, porque sempre senti aquela necessidade, sabe? Por mais que as coisas do mundo parecem atrativas, mas eu sempre no meu coração assim sentia falta, sentia a necessidade de buscar a Deus. Daí vim de uma família de 8 irmãos. Há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, meu irmão o mais velho teve câncer de próstata, né? E veio a falecer. Nessa época, assim, eu tava muito fria, assim, né? Bem debilitada. Por questão do meu irmão, questão de família, né? Problemas particulares, né? E eu já não estava mais frequentando a igreja como deveria. Então eu ia quando dava, né? Quando dava eu ia. E não era o mesmo fervor, né? Comecei a me desanimar, tristezas, né? E meu irmão veio a falecer em setembro, né? Acho que 2015. Tô perdida agora. Veio a falecer de câncer, né? Que pra gente já foi um susto, porque na minha família ninguém teve câncer, a gente não ficava doente, né? Eu mesma, dava pra contar nos dedos de criança até aqui quantas vezes eu fiquei doente, então foi assim um susto bem grande. Como um câncer na família, né? A gente não deu pra entender muito bem, mas veio. Então, ele não conseguiu vencer, faleceu acho que 1º de setembro de 2015, eu acho. Tô perdida agora na data. E ele veio a falecer, minha mãe sofreu bastante, né? Como toda mãe sofre com o filho, né? Mas ela também sofreu bastante no período para cuidar dele, porque deu muito trabalho, né? E logo após ele falecer, eu fui no médico e descobri que estava com um câncer no intestino, 3 meses depois que meu irmão faleceu. Assim, mas antes disso eu já estava assim, tendo sintomas, dores, assim, eu estava procurando um médico, né? Mas para os médicos não era nada, para mim também não era nada, né? Tinha cólicas, então eu ia consultar, meu armário era tudo que o nome de laxante tinha, mas nada resolvia, gente, nada resolvia. Eu tomava assim, tipo 4, 5 lactopurga uma vez só e não conseguia ir no banheiro. Eu falava, meu Deus, tem uma coisa de errado, né? Porque
Tem gente que só toma um e só pela misericórdia de Deus. E eu tinha muita cólica e... Só que eu tinha feito uma cirurgia antes, uma laqueadura, eu achei que era alguma coisa a ver com a laqueadura, né? Porque era tipo uma cólica de menstruação, assim, mas era difícil. Eu ia no médico, o médico só me dava remédio, né? Não pedia exame. Daí, assim, no passar, assim, no decorrer do tempo, eu comecei a notar sangue nas minhas fezes. Eu mesma olhava nas minhas fezes, quando eu conseguia sair alguma coisa, assim, sabe? Eu olhava. Essa louca, né? Ficou olhando pro... Mas foi assim que eu descobri, tá? Foi assim que eu descobri. Eu olhava e notava que tinha sangue. E uma vez eu passei mal e fui no pronto-socorro, porque me dava muita crise, que às vezes acho que podia ficar ali trancado, né? Formando gases e acumulando aquilo, eu passava muito mal. Me atacava o estômago, me atacava tudo. Eu tinha que ir pro pronto-socorro tomar remédio na veia pra passar a dor. E quando passava ainda, né? Daí eu comentei com o médico do pronto-socorro que das dores, né, que eu não conseguia ir no banheiro e que eu tava notando que as minhas fezes tinham sangue. Daí ali já começou o agir de Deus na minha vida, né? Já começou a colocar os anjos ali. Acho que desde o começo, né? Desde o começo. Deu o médico do pronto-socorro, me deu um encaminhamento para me fazer uma colonoscopia. A gente sabe muito bem que médico do pronto-socorro não faz isso, né? Só vai ali dar um remédio e manda procurar o teu médico para ver, né? Nada mais que isso. E ali o médico me deu um encaminhamento. Daí eu levei, como depende do SUS, eu levei o encaminhamento pro SUS, né? E a gente sabe que SUS é só pela graça de Deus, né? Pra eles chamarem vocês pra gente pra fazer o exame. Porque ainda é um exame, uma colonoscopia é caro, né? Não é assim, não chama de uma hora para outra, né? A fila é grande. E eu no momento não tinha dinheiro para pagar, né? Porque é um valor alto, assim, pra gente pegar, assim, e pagar. Então, né, meio despercebido, assim, então tu não tem aquele dinheiro naquele momento. E eu lembro que eu sentia as dores, né? Eu ia trabalhar, assim, me dava aquelas cólicas. E... Porque o intestino da gente é um reloginho, né? Pelo menos o meu. Chega um horário ali, ele dá aquele sinalzinho e a gente sabe que, né, que ele vai funcionar. Então, quando dava aquele sinalzinho, assim, ali perto do almoço, assim, que eu tava trabalhando, que eu sabia que eu ia chegar em casa e o reloginho ia funcionar, eu já vi que não tava funcionando mais. Ele tava dando sinal, mas ele não funcionava, só sentia dor, né? Então eu já comecei a perceber algo de errado. E daí eu fiquei esperando pelo SUS, né? Ainda debilitada, ainda por causa do meu irmão, emagrecendo. Eu achava que eu de eu estar deprimida, porque eu sou muito emotiva, né? Eu sofri bastante com a perca do meu irmão. Então, eu achava que eu tava da depressiva, né? Que eu estava emagrecendo por causa disso. Não sentia fome, não sentia vontade de comer, né? Então, eu achava que tudo isso era por causa do estado emocional, por causa da perca do meu irmão. Também ajudou, né? Lógico. Mas também não era 100% isso, que era já a doença me acometendo, né? A gente perde fome, a gente emagrece, né? Do nada. Eu já era magra, fiquei mais magra ainda. Mas agora eu não tô magra. Daí... Era a parte boa da história, mas agora eu não tô mais. E daí, gente, eu esperando o exame, sentindo dores, né? E eu falava, meu Deus do céu, quando que Jesus vai me chamar? E ligava e nada, nada. Eu pensava, eu vou fazer um empréstimo, aí eu vou fazer alguma coisa, eu vou conseguir esse dinheiro pra me fazer esse exame, porque não dá pra me esperar, né? Porque além do meu interior, assim, tava sentindo que tinha algo de errado já, sabe? A gente sente, né? Que tinha algo de errado, que alguma coisa não tava legal. E a gente vai e pesquisa em internet, né? Com mania da gente curiosa, e a gente já vai lendo algumas coisas ali e tu já vai ficando meio alerta, né? E tu ia no médico, o médico não jamais ia imaginar, porque é uma doença assim de
digamos que acomete pessoas de idade, e eles olhavam para mim, mas jamais eles imaginaram que poderia ser, né? Mas agora o câncer não tem idade mais, né? A gente tem que se cuidar. Daí eu lembro que eu fui na igreja desanimada, assim, eu lembro nesse processo todo esse processo, que eu tava bem desanimada, bem para baixo, que eu orei assim e pedi para Deus que eu não tava aguentando mais, minha vida já não tava muito legal, né? Se ele puder, que ele me quebrasse e fizesse um vaso novo, né? Porque eu não queria mais estar vivendo daquele jeito que eu tava vivendo, que eu tava com muita dificuldade mesmo. Eu não queria mais aquela vida pra mim. Daí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né? Porque hora pra quebrar e fazer um vaso novo, tem muita audácia, né? A gente não sabe o que vem pela frente. Mas daí eu lembro que eu fui na igreja e a pastora falou fui lá pregando e falou assim, que depender do SUS, pode ser um milagre, Deus pode fazer esse milagre. Não lembro o que ela estava pregando, mas ela fez esse comentário. No outro dia eu fui trabalhar e me deu uma cólica muito forte. Muito forte, eu coloquei a mão assim e pensei, meu Deus, se o SUS pode fazer milagre, então faça, Senhor, toca lá neles que eles me chamam para fazer esse exame, porque eu não aguento mais sentir dor, né? E daí, gente, logo depois o telefone tocou, eu tava no meu serviço, sentada na mesa, né? E o telefone tocou. Elisângela, aqui do SUS, tem um exame para fazer e o exame foi marcado para sábado, foi no final de semana. Daí eu lembro que a minha chefe, ainda atendi o celular, minha chefe tava na porta, assim, eu desliguei o telefone e comecei a rir. Falei pra ela, meu Deus do céu, como Deus é maravilhoso. Eu comentei com ela, né? Daí tá, beleza. Daí foi no sábado, se foi 16 pessoas, eu era a última, porque eu sempre sou a última a fazer exame, porque pra mim acordar cedo é uma misericórdia, né? Mas são detalhes. E as pessoas dão tudo com medo de fazer o exame, por causa que, né, quem já conhece colonoscopia sabe o exame que é feito, e eu não tava com medo de fazer o exame. Eu tava com medo do resultado do exame, né? A minha preocupação, eu falava pra eles, eu não tô com medo do exame, porque eu nunca... E eu tô preocupada com o resultado. Daí eu fiz aquela preparação, gente, tomei uns 200 lactopurga, não sei quantos, aquela lavagem lá que faz, e não limpou meu intestino. Não limpou meu intestino. Eu falei, gente, esse médico não vai querer fazer meu exame porque meu intestino tá sujo. O que eu vou fazer? Senhor. E eu olhava pra cara do médico, o médico com uma cara assim meio desnobre, né? A gente como julga as pessoas sem saber, né? Só que tá ali, ele já era um anjo que Deus tinha colocado no meu caminho, né? Ele já era outro anjo que Deus tinha colocado no meu caminho. Porque ele chegou minha vez de fazer o exame, eu fui a última. Eles cedam a gente, eu quase não dormia, eu acordava e dormia, né? Porque sou muito resistente pra medicação. E eu lembro que assim, que ele falava que o meu intestino tava muito sujo. Só que terminando o exame, ele pegou e pediu pra... Ele pediu pra me esperar, né? Ele pediu pra me esperar, que ele queria conversar comigo. Daí ele me chamou e... Assim, a gente sabe que não é protocolo de quem faz exame também, né? Porque eles apenas fazem o exame, mas a gente caminhar pro médico da gente, né? Então, ele me chamou e falou pra mim que eu tava meio sonolenta, ainda meio mais pra lá do que pra cá, que eu estava com câncer, que devido à experiência dele eu estava com câncer e esse câncer era maligno. Ele falou ali na hora, gente, sem biópsia, sem nada, né? E nem era pra ele ter falado nada daquilo pra mim, porque não... Ele era apenas pra fazer o exame, então, assim, como Deus já foi colocando as pessoas na minha vida, assim, né? Não é protocolo do médico fazer isso, né? Mas quando Deus quer usar, Deus usa. Porque a gente sabe, se ele fosse me encaminhar pro meu médico, ia ser bem mais demorado. E ele falou pra mim que eu não podia esperar mais. Porque meu intestino tava completamente fechado. Só tinha um pedacinho assim aberto que só passava, tipo, diarreia, né? E se eu esperasse mais, meu intestino, tipo, ia estourar, ia romper, eu ia começar a vomitar fezes.
Então eu não podia esperar mais. Daí ele pediu pra mim procurar ele lá no... É assim que minha cidade é uma cidade pequena, né? Aqui em São Francisco, e a gente depende de Joinville para esses exames mais complexos, para cirurgia, coisa arada, né? Então ele pediu pra mim ir lá em Joinville, que é perto, 40 minutos, procurar ele lá no hospital lá, e não, só perguntar dele e falar que quer falar com ele. Porque, gente, ele pegou e me colocou por lá, como se eu fosse de Joinville. Porque se fosse pra depender, eu ia ter que esperar médico, né? Eu ia ter que esperar encaminhamento para outra cidade, eu ia ter que esperar, né, ficar na fila de espera, e até lá eu não tava aqui pra contar esse testemunho para vocês. Não tava mesmo, né? A gente sabe como é demorado tudo isso. E era final de ano, dezembro. Então pensa, dezembro de tudo para. E outro detalhe, esse exame, tá? Foi sim, as últimas pessoas que fizeram, foi feito tipo um mutirão, e a gente fez aquele exame e depois o SUS parou com aquele exame, acho que por mais de 3 anos, se não me engano, sem fazer esse exame na nossa cidade. Então, pra vocês verem como que Deus agiu ali, ó. Eu fui a última a fazer o exame, depois não teve mais, né? O SUS cortou, a gente sabe, né? Não precisa entrar em detalhes. Então, a gente pra ver como que Deus cuida da gente, né? E daí eu procurei ele lá, ele conversou comigo, falou que esse meu câncer era maligno, né? Mas ele precisava da biópsia, porque sem biópsia não tinha como fazer nada. Porque às vezes não precisava de cirurgia, era só químio, né? E coisa arada, mas é coisa de burocracia de médico, só eles entendem. Tá, daí eu voltei, fiz a minha biópsia, que veio para São Francisco, a biópsia atrasou, eu passei pelos grandes perrengues, né? Fiquei no hospital, sozinha lá, bem complicado, né? Bem complicado, eu chorava no corredor sozinha, pensando, né? Como as pessoas são injustas, né? Não assim, em questão. Não sei explicar agora, assim, de ver aquele povo todo assim no corredor, sentado, sem um lugar para ficar, assim, é deprimente. Né? E eu sentada lá na cadeira, sem ter um lugar para me deitar, para me dormir, amanheci na cadeira, assim, aquilo para mim, assim, sabe, foi bem deprimente passar por aquilo, porque um país de justiça, né? Mas tudo bem. Mas quando tu tem Deus na tua vida, ele age de uma maneira surpreendente, porque assim, eu digo que o SUS para mim funcionou assim como fosse um plano de saúde, como uma escola, um hospital particular, né? Que tudo foi correndo, tudo foi se encaixando, tudo foi agindo, né? Então, assim, graças à mão de Deus, gente. Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui mesmo. Não mesmo. Eu fiz a cirurgia, né? Uma cirurgia bem complexa, bem grande. Eu tirei um pedaço do intestino. Tive que tirar um pedaço. O médico preferiu tirar um bom pedaço, mais além do que era para tirar, para evitar metástase, né? Nesse processo todo da cirurgia, o médico tinha entrado em férias, né? O médico oncológico que fazia a cirurgia tinha entrado em férias. Daí eu fiquei sem médico para fazer minha cirurgia. Já entrei em desespero porque eu não podia esperar mais. Daí eu fui lá conversar com uma moça que controla os médicos, né? Que encaminha os médicos para fazer a cirurgia dos pacientes lá. Não sei como é que fala. Ela disse que ia procurar um médico para mim, que ia tentar conseguir um médico para fazer cirurgia em janeiro, né? Sem falta. E eu tava com minha sogra, ela achou que era minha sogra, a Elisângela, né? Porque como é uma doença que cometia mais pessoas de idades, ela olhou, não achou que não era eu, que era minha sogra do lado, né? Dela conversando com a minha sogra, eu falei, não, é eu que sou Elisângela, é eu que preciso da cirurgia, né? Ela ficou toda sem jeito, bem sem graça, mas... Daí eu vim pra casa, eu ligava pra ela, tu conseguiu pra mim e tal. Ela falou assim, não, Elisângela, pode ficar tranquila, eu vou achar um médico pra tu fazer tua cirurgia, porque tu ficou na minha mente, ela falou. Ela não esqueci de ti. E daí a gente sabe que Deus trabalhou nas pessoas, né? Que Deus usou as pessoas pra me ajudar.
Daí eu fiquei mais confortável, mais tranquila, porque eu sabia ali que Deus estava naquele processo. E se Deus estava no processo, porque não era pra morte, né? Se Deus estava me ajudando desde o começo, não era pra morte. Eu só sei que o médico voltou das férias, gente. Ele tava de férias, ele voltou pra fazer minha cirurgia de mais de um rapaz lá. Ele veio, fez a nossa cirurgia e voltou para as férias dele, desde que Deus agiu novamente, né? E ele veio para as férias dele e fez a cirurgia. Teve aquele processo todo de químio e tal, né? A químio também ia demorar bastante por causa da fila de espera. Mas daí eu também consegui, graças a Deus, se adiantar a minha químio, consegui uma vaga, né? E fiz a químio. E a gente sabe que só quem passa por isso é que pode dizer, né? Quanto é sofrido, quanto é doído. Esse processo todo. Quando eu descobri assim, a única coisa que veio na minha cabeça assim, eu vou morrer. Quando eu descobri, né? O médico me falou, eu vou morrer. Eu olhava assim pra minha volta, assim, eu falava comigo mesmo, né? Nossa, esse mundo que não me pertence mais, né? Parece que eu entrei em transe, não sei. Eu ficava bem aérea, assim, parece que eu tava em outro planeta, sabe? Que aquilo ali não me pertencia mais. Eu olhava as pessoas à minha volta, assim, era uma sensação muito estranha, muito, muito, muito estranha. Só que a gente vai acostumando com aquilo, né? A gente vai vendo que também não é nada daquilo, né? Não é nada daquilo que eu digo, que há uma esperança ainda, né? Que há uma esperança, que tu tem que ter fé, né? Que tem que se pegar com Deus. E a gente vai se acostumando com aquilo depois, e vai convivendo com a doença, sofrendo, é lógico. Tem momentos que a gente tá de crises, né? Tem momentos que a gente tá boa. Tinha momentos que eu chorava, gritava e queria entender o porquê daquilo tudo. Só que lá atrás eu tinha pedido para Deus trabalhar na minha vida, né? Lá atrás. E Deus estava trabalhando, né? Deus estava trabalhando. E foi assim. Daí assim, minha química, assim, eu fiquei desesperada porque ia ficar careca. Meu Deus, acho que fiquei mais desesperada de ficar careca do que com câncer. E eu fui abençoada ainda com a minha química, não caiu o cabelo, então eu não fiquei careca, né? E eu falava, meu Deus do céu, já não sou bonita, ainda careca, o que vai ser de mim? Né? Pela misericórdia. Mas não fiquei careca. Isso é toda mulher que tem câncer passa por isso, gente. Né? A gente é mulher, é vaidade, né? É cabelo, então acho difícil uma mulher que não ligue pra isso. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que há uma esperança pra tudo, né? Que Deus tá aí pra ajudar a gente. Que Ele sabe todas as coisas, Ele tem um propósito pra cada coisa, né? Que a gente tem que confiar, entregar nas mãos dele, que Ele sabe o que é melhor pra nós. Então, se tu tá aí com uma dificuldade, aí, com uma doença, um barulho lá fora, né? Se tá com uma dificuldade, com uma doença, você se apegue com Deus, entregue nas mãos dele, porque Ele sabe todas as coisas, ora, pede pra Ele, chora nos pés dele, gente. Não há pessoa melhor pra escutar a gente, pra escutar nossos problemas, né? Conta pra Ele, vê o que Ele quer com tudo isso, qual o propósito. Porque durante a minha doença, eu fui cobrada. Que eu realmente estava muito afastada dele, que eu não estava mais querendo acompanhar, né? Que eu trabalhava de manhã, eu dava aula, né? Dou ainda, sou professora. Eu fazia cabelo, eu vendia isso, eu vendia aquilo, eu vendia maquiagem, assim, eu estava constantemente assim atrás de uma coisa financeira, né? E eu fui cobrada que eu não estava tendo mais tempo para ele, que eu estava só preocupada em adquirir, e que ele estava me dando a mão e eu estava tirando, né? Que ele me dava a mão e eu tirava, né? Porque eu estava preocupada com outras coisas
mas que eu ia viver pela graça dele, que não era para me parar com aquilo, que era para mim somente seguir ele, que eu ia viver pela graça e pela misericórdia dele. Então assim, eu tenho muito temor a Deus agora, sabe? Muito temor. Assim, eu tenho visto o quanto que ele me ajuda mesmo, porque às vezes a gente quer sair do trilho, né? Às vezes eu me pego assim, né, meia querendo sair do trilho, já vem o Espírito Santo já me cobrando, né? Olha o que eu falei, né? Se acalma, não mete os pés pelas mãos, né? Que eu sei de todas as coisas. Então Deus sempre me ajuda assim, no momento de que eu de apuro, eu sempre posso contar com Ele, né? Porque Ele me prometeu, né? Ele me prometeu que era só para mim acompanhar Ele, seguir Ele, que eu ia viver pela graça dele, né? Então a gente aprende a ter muito temor a Deus depois desse processo todo, né? Porque às vezes a gente tem que passar por uma luta, por um deserto assim, bem grande, pra tu aprender a dar valor para as coisas, gente. Tu aprender a dar valor para muita coisa. Assim, pra mim, quando eu vou no banheiro, que eu ainda tenho muita dificuldade pra ir, por causa o intestino não volta a ser a mesma coisa, né? E cada vez que eu vou no banheiro, assim é um alívio muito grande, assim. Eu agradeço a Deus cada vez que eu vou no banheiro, né? Eu não precisei usar bolsinha, graças a Deus, mas eu agradeço a Deus cada vez que eu vou no banheiro, que eu consigo ir no banheiro, né? Parece coisas banais, né? Mas é boba, mas não, a gente aprende a dar valor nas pequenas coisas na vida da gente, né? Então a gente para de reclamar das coisas, as pessoas ficam reclamando de tudo, tudo nada tá bom, nada tá bom. E a gente tem que ver o lado bom das coisas, né? A gente tem que procurar um lado bom pra gente poder viver, senão não dá pra viver só reclamando. Então, assim, pra mim, muito valioso agora eu ir no banheiro, né? Assim, eu fiquei internada, assim, eu passei por cada coisa, assim, que falava, meu Deus, né? Usei fralda, não conseguia ir no banheiro, fazia na cama, na cirurgia, né? Porque uma cirurgia bem complexa, eu não podia tomar água na cirurgia, quase morri, assim, eu olhava de sede, passei mal na cirurgia, minha pressão caiu muito, eu queria água e não podia tomar, eu usava fralda, eu dependia das pessoas para ir no banheiro, eu fazia na cama, então assim, essas coisas assim fazem tu crescer muito espiritualmente como pessoa, né? Tu faz tu evoluir muito como pessoa. E às vezes a gente precisa passar por certas coisas na vida da gente pra gente poder aprender a dar valor nas coisas, nas pessoas, né? Então assim, agora eu evito reclamar ao máximo das circunstâncias, né? Eu tento ver o lado bom, agradecer. Se deu Deus, se não deu, amém Jesus, amanhã o Senhor vai prover, o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor me prometeu, o Senhor que eu ia ver pela graça, então eu confio em Ti e tudo vai dando certo. Então, assim, que pra você aí, às vezes tu tá aí numa dificuldade e tu tá igual eu, assim, né, preocupado com coisas banais, né, que não faz sentido, que você comece a reavaliar sua vida, seu pensamento, e o que tu tá fazendo. Se tu tá vivendo mesmo de acordo com a vontade de Deus, né? Se tu não tá metendo os pés pelas mãos, igual eu fazia, queria dinheiro, né? Consegui dinheiro o tempo todo, também matando de trabalhar, troco do quê? Não fiquei rica, ainda fiquei recebendo benefícios, que era metade do meu salário, né? E sobrevivi, o dinheiro dava sempre, né? Então a gente tem que viver um dia de cada vez. O futuro amanhã a Deus pertence, então vamos aproveitar cada dia e poder dar valor das pequenas coisas que a vida oferece pra gente, né? Que a gente só reclama de tudo. A gente tem que dar valor. Eu dou valor agora por eu ir no banheiro, por cada pum que eu dou. Adoro, gente, sabe? Como é um alívio. Então, é assim a vida.
parece bobeira, mas quem passa, não. A gente sabe o valor, a gente sabe aprender a dar valor nas coisas. Então, se tu tá aí com uma dificuldade, entrega nas mãos de Deus, né? Quando eu fiquei doente, não era pra morte, né? Amanhã eu não sei o que vai acontecer comigo, mas agora as nossas vidas estão na mão de Deus, né? O que eu falo, eu sempre falava, uma hora a gente vai ter que ir, né? Eu não tenho medo da morte, porque uma hora a gente vai ter que ir. A única coisa que eu pedi pra Deus é que Ele me segurasse um pouco mais, porque eu tinha filhos, né? Tenho, eles eram pequenos e eu queria cuidar um pouco deles mais, né? Porque eles eram muito pequenos pra me deixar eles. Mas eu sempre fui bem claro pra Deus que eu não tinha medo de morrer. Que a vida que eu tava levando, assim, se eu morresse, pra mim era lucro, né? Era alívio, mas eu queria ficar por causa dos meus filhos. E Deus tem muito mais ainda pra fazer na minha vida, tem muito mais pra fazer na tua vida, tem muito mais testemunhos ainda, né? Pra mim, pra ti. Então busque nos pés dele. Se tu tá aí com uma dificuldade, entrega nas mãos deles. Ergue a cabeça e vai em frente, tá? Não fica aí deitada, debilitada numa cama, chorando. Lógico que a gente tem os momentos da gente que a gente tem que chorar, colocar pra fora, mas dobra o joelho e coloca nos pés do Senhor. Levanta a cabeça e bola pra frente, que Deus é mais na nossa vida, tá? Hoje estou aqui contando esse testemunho pra vocês, depois de 4 anos atrás, né? E Deus tá me cobrando sobre esse testemunho. Então que esse testemunho chegue até você, que possa levar algo de bom aí para vocês que estão escutando aí, né? Que alguma pessoa vai tocar, né? Outras não, mas Deus sabe de tudo, tá bom? Eu vou ler aqui um versículo para vocês que eu achei aqui, Lucas 11, 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se vós buscai, e achareis, batei e abrir-se vós a. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abre. Qual de vós é o pai que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou de pedir um peixe, lhe dará no lugar de peixe uma cobra? Ou seja, pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, ele é nosso Pai, né? É nosso grande Pai. Então, o que você pedir para ele, ele vai escutar com carinho. Jamais ele vai fazer ao inverso. Sempre na vontade dele, tá? Eu sempre pedi a Deus que seja feita a tua vontade. Até hoje eu peço, aprendi a dizer isso. Que seja feita a tua vontade e não mais a minha. Porque a minha... A gente é ser humano, né? A gente é carnal, então a minha é totalmente diferente, que vai beneficiar somente a mim, a minha carne. Então, peço a Deus que seja sempre feita a vontade dele na minha vida, né? Então, eu sempre peço para Deus que seja feita a vontade dele na sua vida, tá? Porque ele vai ouvir de coração, né? Eu, uma pecadora, que nunca me achei digna de receber uma bênção de Deus, né? Porque sempre fiz coisas erradas, e Deus veio e me abençoou. Então, ele pode abençoar você também. Então, sempre procure buscar ele, tá? Outra coisa também, nesse período eu fumava, tá? Esqueci de falar, mas é um testemunho também. Eu fumava mais de 15 anos e eu achava que eu não ia conseguir parar, porque eu já tinha tentado várias vezes, tudo em vão. Nesse processo todo eu consegui parar de fumar, gente. Então, já faz mais de 4 anos que eu parei de fumar. Então, assim, foi muita bênção na minha vida. Muita mesmo. E eu sei que ele pode fazer na sua. Então, que vocês estejam aí pela graça dele e continuem firmes aí, fortes na presença de Deus. Uma boa semana.